pessoal! Olá! Oi, gente! Bem-vindas! Sejam bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. A Fonte São Paulo. A Fonte São Paulo. A Fonte São Paulo. Essa aqui é a nossa casa. Hoje gostaríamos de dar as boas-vindas a você. Estamos muito felizes de ter vocês participando aqui com a gente. É um privilégio ter vocês aqui mais uma vez. Recadinho aqui, você está nos visitando hoje? Se você está visitando a nossa igreja, Você está assistindo pela primeira vez? Espero que você se sinta bem junto com a gente. não deixe de mandar uma mensagem aqui do lado. Se você já é da nossa igreja, deixa um recadinho aqui. Are you already a member of our church? Then welcome back. We can't wait to be able to meet up in person again. Um ótimo culto para vocês. Deseamos que disfrutes el culto y tengas un tiempo muy agradable con tu familia. Espero que você aproveite o culto e volte outras vezes. Vamos louvar juntos? Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Fonte São Paulo. Uma alegria imensa ter você conectado conosco. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo mais uma vez. E se você já nos acompanha, é muito bom poder desfrutar desse momento junto contigo, mesmo à distância, mas reunidos como igreja para poder louvar o nosso Deus, para poder também refletir em cima da palavra dele. Como vocês podem perceber, estou só, Júlia não está aqui do meu lado, ela está um pouco gripada, está com a voz rouca, então ela conseguiu um atestado aí, tá de folga hoje, mas tenho certeza que vai ser um culto muito abençoado e muito bom, mesmo sozinho aqui, a gente vai conseguir. Então vamos lá, essa primeira música se chama O Cordeiro e o Leão, é uma música nova. Se você já conhece, cante aí em alto bom som, se não, preste atenção na letra e tente seguir, é bem fácil, vamos lá. Os céus virá, a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará e os corações o adorarão. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder. Nós batalhará, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder. Nós batalhará, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá?
Como muitos de vocês sabem, hoje é o nosso último estudo em cima do livro de Marcos e tem sido uma caminhada muito edificante. Domingo a domingo, aprendendo mais, absorvendo mais daquilo que a palavra nos conta, daquilo que Jesus deixa de ensinamento para os seus discípulos e que serve tanto para nós nos dias de hoje. E o tema do culto de hoje é honrar é recomeçar, né? E se Jesus ele tem poder para salvar, né? Se Deus, por meio do seu Filho naquela cruz, tem poder para salvar, quanto mais para recomeçar, para os nossos recomeços de vida, na verdade. Então, cantando essa próxima música, Poder para Salvar, que você possa louvá-lo, porque Ele pode tudo, inclusive salvar as nossas vidas, nos salvar da morte. E isso é incrível, que você possa louvá-lo. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda salvação. Jesus
comentei antes dessa música, o tema da pregação de hoje é honrar é recomeçar. É bonito de ver que a última pregação em cima do livro de Marcos, depois de tudo que aconteceu na história, depois de Cristo sendo crucificado naquela cruz, a última pregação diz que honrar é recomeçar. E quando eu vi esse tema, eu me lembrei de uma frase que um professor do seminário que eu estudei falava, que é a seguinte: Deus não se cansa dos nossos recomeços. E essa é a mais pura verdade. Ele não se cansa dos nossos recomeços. Seja um recomeço de vida com Cristo, de deixar o velho homem e se entregar diante da cruz, se render diante do nosso Senhor, seja esse recomeço, ou seja aquele recomeço de alguém que já está vindo na caminhada, mas tropeçou, se espatifou no chão e novamente se volta para a cruz e recomeça essa jornada da vida cristã. Deus não se cansa dos nossos recomeços, quando o nosso coração quer recomeçar de uma maneira legítima, de uma maneira sincera. Eu queria te convidar nesse momento de oração agora para que você colocasse diante de Deus tudo aquilo que tem afligido o teu coração, aquilo que tem te atrapalhado na caminhada, ou até colocar diante de Deus o desejo de se entregar completamente a Ele. Ele nos recebe de braços abertos e a cruz é onde a nossa lágrima se transforma em riso. E que possamos agora ter esse momento de entrega, sabendo que honrar o nosso Deus é recomeçar. Pai, muito obrigado porque um dia naquela cruz o Senhor enviou o Teu Filho, o único capaz de morrer por nós e de cobrir os nossos pecados com sangue puro, com sangue tão santo, Pai. Muito obrigado porque mesmo em meio à minha falha, Pai, às nossas falhas, mesmo em meio ao nosso coração tão pecador, Deus, tão corrompido, tão necessitado da Tua graça, nós encontramos essa graça na cruz, nós encontramos essa graça derramada, Pai, pelo sangue do Teu Filho. E muito obrigado porque podemos recomeçar, Senhor. Independentemente das nossas falhas, dos nossos tropeços e do quão longe estamos da caminhada contigo, nós sempre podemos recomeçar. Por isso, Senhor, eu quero colocar o meu coração agora diante de Ti e dos meus irmãos que estão junto conosco nesse momento, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso desejo, a sinceridade do nosso coração de caminhar contigo, de crescer na nossa vida cristã e de Te honrar e de Te agradar com cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque podemos mais uma vez nos achegar diante de Ti e recomeçar essa caminhada, Pai. Eu peço que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos e a Tua graça e a Tua sabedoria sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que possamos, por meio da pregação, possamos no dia de hoje receber aquele combustível, Pai, que a Tua palavra nos dá, que alimenta a nossa alma e que traz fôlego e que traz esperança e que traz motivação para encarar mais essa semana e para encarar o restante dos nossos dias, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor sempre será nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Fonte na cidade de São Paulo. Meu nome é Marcelo Betti, é um prazer para nós ter vocês aqui. Nós estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho que conta a história do nosso Senhor, e nessa história que nós estudamos, nós conhecemos também a nossa própria história. Nesse Evangelho nós passamos por uma jornada literária em 25 etapas, até aqui 24 mensagens, essa é a 25ª, na qual nós estudamos todas as histórias e narrativas desse Evangelho. Nós vimos que esse Evangelho conta a história de Jesus, mas enquanto conta a história de Jesus, ele também conta sobre a nossa relação com Cristo, sobre a nossa história com Cristo e sobre a nossa própria jornada com Ele a caminho da Nova Jerusalém. Da mesma forma que Jesus Cristo caminha em direção à cidade de Jerusalém, onde ele vai cumprir a sua missão e demonstrar a sua identidade, ele nos ensina a caminhar atrás dele em direção à Nova Jerusalém, confirmando a nossa identidade e a nossa missão
em Cristo Jesus. Mas essa história, ela é dividida em 3 grandes partes. A primeira parte dessa história nos conta a história sobre quem Cristo é. A segunda parte nos conta sobre qual é a sua missão e, por fim, a última parte do Evangelho nos conta o que é que Ele espera de nós. E com isso nós aprendemos a caminhar atrás do nosso Senhor, nós aprendemos a seguir o nosso Senhor e nós aprendemos a honrar o nosso Senhor nas nossas vidas. E durante toda essa história, se tem algo que nós encontramos nela, é que por todas as histórias, por todas as partes desse Evangelho, nós encontramos os discípulos de Cristo Jesus fracassando. Na primeira parte do Evangelho, os discípulos não entendem quem Cristo é. Eles não manifestam fé em Cristo Jesus. Eles não acreditam na sua palavra. Eles não entendem o que ele ensina. Eles se perguntam quem é esse que tem poder para realizar todas essas coisas, mas eles não encontram nenhuma resposta para isso. Na segunda parte, nós vemos que Jesus começa a responder essa pergunta de um modo muito objetivo. Eu sou o Messias, eu vim para servir, eu vim para ir até a cruz, eu vou até Jerusalém, eu vou morrer. E quanto mais claramente Jesus Cristo falava, mais nós vemos os discípulos não aceitarem propriamente aquilo que Jesus está ensinando. A primeira vez que Jesus Cristo fala que precisaria morrer, Pedro chega a repreendê-lo. Os discípulos depois discutem quem é o maior e o mais importante, sem entender a missão de serviço do nosso Senhor. E por fim, a última vez que Jesus Cristo fala abertamente, os discípulos simplesmente o ignoram. A verdade é que eles não queriam aceitar que o Messias, Jesus Cristo, fosse um Messias, servo sofredor, que iria à cruz para morrer. Eles queriam um rei glorioso, vitorioso, e aquilo que Cristo ensinava não se encaixava com as preferências pessoais que eles tinham. E não é à toa que, por não reconhecer a identidade de Cristo e sua missão, e por não aceitar a missão que Jesus Cristo veio realizar, no final desse evangelho nós vemos uma sequência de fracassos. Os discípulos vão fracassar miseravelmente. E por toda a história do fim, dos últimos momentos de Cristo Jesus, nós vemos os discípulos abandonando o Mestre. Ao invés de seguir, eles fogem. Ao invés de negar a si mesmo, eles negam o próprio Messias. E ao invés de carregar a sua cruz, eles desaparecem do mapa. Nós não os encontramos mais na narrativa. E na última mensagem, nós vimos que Jesus Cristo, então, ele vai à cruz cumprir a sua missão, demonstrar a sua identidade. Aquele que é Rei, aquele que é Salvador, aquele que é Deus, está indo para a cruz para morrer e lá ele entrega a sua vida. E naquele momento, nós vemos o triunfo da verdade aparecendo e um centurião romano finalmente declara quem Jesus Cristo é. É aquele centurião romano que verbaliza quem de fato Cristo é. E a verdade triunfa no meio da morte de Cristo até o ponto em que um dos seus algozes, um daqueles que estavam entre os soldados que zombaram, que o levaram para a cruz e que o crucificaram, entre eles se encontrava alguém para quem a verdade sobre Cristo Jesus foi feita revelada. A verdade triunfa. E na sequência dessa história, nós vamos encontrar, mais uma vez, 2 desconhecidos funcionando como modelo para a vida cristã, como modelo para essa vida de seguir a Cristo Jesus. E mais uma vez, nós não vamos encontrar os discípulos de Cristo Jesus. Mais uma vez, por outro lado, nós vamos ver o triunfo da verdade alcançando pessoas que aparentemente não seriam alcançadas. E a primeira dessas pessoas que eu gostaria de mostrar para vocês chama-se José de Arimateia. José de Arimateia é um homem que até esse momento para nós é desconhecido. Ele não aparece em nenhum lugar, ele não aparece no meio da multidão, ele não é nomeado entre os discípulos, ele não é nomeado entre aqueles que seguem a Cristo Jesus. Mas esse homem tem uma atitude corajosa, diferente dos discípulos de Cristo que desaparecem. Mas talvez, quem sabe, como os discípulos de João que vão procurar por ele, nós vemos José de Arimateia aparecendo nessa história. Capítulo 15, versículos 42 a 46. Olha só o que o texto nos diz. Ao cair da tarde,
por ser dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio. Esse homem é uma pessoa interessante. Ele chama-se José, mas ele é um membro importante do Sinédrio. Ele é alguém que ocupa um lugar de prestígio e importância entre aqueles que foram perseguidores de Cristo Jesus. O Sinédrio, junto com os sacerdotes e o sumo sacerdote, é que levaram Cristo Jesus à prisão, que levaram Cristo Jesus à cruz. Eram homens importantes e poderosos em Jerusalém, pessoas que participavam da religião de Jerusalém, mas que tinham se manifestado contra Cristo Jesus, mas não José de Arimateia. Alguma coisa tinha acontecido com esse homem, que agora ele é apresentado não como um opositor, mas como alguém que quer o bem de Cristo Jesus, mesmo depois que ele morreu. Ao que parece, a verdade sobre Cristo Jesus brotou em um lugar inesperado, não somente entre os opositores do evento da cruz, mas também entre os opositores regionais e nacionais de Cristo Jesus, entre os opositores religiosos, aquele que por todo o tempo do ministério de Cristo Jesus estavam contra ele. Entre eles, um homem, José, um ilustre membro do Sinédrio, que esperava o reino de Deus. Esse homem tinha uma visão piedosa das Escrituras, tinha uma expectativa piedosa da manifestação de Deus no mundo. E alguma coisa sobre Cristo Jesus lhe tinha chamado a atenção o suficiente para que ele agisse de modo corajoso. Ele vai resolutamente até Pilatos e ele vai pedir para sepultar a Cristo Jesus. E Pilatos se admira que Jesus Cristo já tivesse morrido, chama um centurião, pergunta se ele havia morrido de verdade, e ao certificar que ele tinha morrido de verdade, então Pilatos entrega o corpo a José. E o que é interessante nessa história é que esse homem, ele teve que se levantar e ir até a autoridade que governava o ambiente onde ele vivia, em uma atitude de proteção e de cuidado com Cristo Jesus, que poderia colocá-lo em uma situação de risco contra os seus iguais. Ele vai pedir para guardar, para proteger, para cuidar do corpo de Jesus. E baixando o corpo da cruz, eles envolveram em um lençol que se comprara e eles depositam em um túmulo que tinha sido aberto em uma rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Esse homem muito provavelmente já tinha um lugar onde ele poderia colocar sua própria família caso alguém viesse a morrer, mas ele estava pronto para ceder esse lugar a Cristo Jesus. Ele esperava o reino. Existia uma expectativa nesse homem completamente diferente dos discípulos. E diferente dos discípulos, ele provavelmente não ouviu o que os discípulos ouviram, ele não viu o que os discípulos viram, mas alguma coisa sobre Cristo Jesus lhe chamou a atenção, o suficiente para ele corajosamente ir até as autoridades para pedir o corpo de Cristo Jesus. Esse homem, alguém do Sinédrio, entre os opositores, não um discípulo, faz o que um discípulo deveria fazer. Ele honra Cristo Jesus por viver de uma maneira corajosa, na expectativa do reino. Esse homem modela o que a fé é. Mas ele não está sozinho nessa cena. Existem aqui alguns personagens que compõem um segundo grupo de pessoas que estão assistindo tudo o que está acontecendo, mas que se comportam muito melhor que os seus seguidores, que os seguidores de Cristo Jesus. Nós olhamos aqui as mulheres. O modo como Marcos vai contar a história das mulheres, a lealdade dessas mulheres, vai mostrar a fidelidade dessas mulheres, é impressionante. Se você se lembra, quando Marcos conta a história de que Jesus Cristo vai passar um tempo com os discípulos no meio do Evangelho, na segunda parte, ele começa contando a história de um cego que passa a ver em duas etapas e termina falando sobre um cego que passa a ver e então segue a Cristo Jesus.
E esse tema de enxergar e de seguir a Cristo Jesus é muito forte apresentado no Evangelho, como se os discípulos estivessem passando por um processo de ter os seus olhos espirituais abertos para compreender quem Cristo Jesus é, mas eles não viram de verdade, pelo menos não até aqui. Mas observa quantas vezes Marcos vai dizer nesse texto a respeito das mulheres. Observe o versículo 40 do capítulo 15. As mulheres, elas estavam observando. Versículo 47, e as mulheres estavam observando. Capítulo 16, versículo 4, olhando, elas viram. Versículo 5, eles ouviram. Versículo 6, vede aqui o lugar. Versículo 7, lá vocês o verão. Versículo 8, nós vemos essas mulheres saindo em direção aos discípulos. Todas as vezes que Marcos fala dessas mulheres, falam como se essas mulheres estivessem vendo. Elas não estavam simplesmente lá. Elas não estavam simplesmente por perto. Elas observavam, elas viam. Ao que parece, de um modo muito sutil, Marcos está dizendo: aquilo que os discípulos tiveram a chance de ver foram as mulheres que enxergaram. E porque elas enxergaram quem Cristo era e qual era a sua missão, elas ficaram perto de Cristo Jesus. Capítulo 15, versículo 40. Estavam elas ali, algumas mulheres, e olha só quem eram: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José o Menor, e Salomé. 3 mulheres. 3 mulheres são apresentadas aqui. Dentre tantas mulheres que seguiam a Cristo Jesus, 3 mulheres são nomeadas e, ao que parece, Marcos está espelhando o grupo de discípulos nesse grupo de mulheres. Enquanto Jesus Cristo andava com Pedro, Tiago e João por várias vezes no Evangelho, nós vemos as mulheres, Maria, nós vemos a Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena e Salomé, 3 mulheres esperando por Cristo Jesus, o assistindo aos pés da cruz. Mas olha que nota bonita no versículo 41. Quando Jesus estava na Galiléia, elas o acompanharam e serviam. E além dessas, muitas outras mulheres tinham subido a Jerusalém. As mulheres fielmente seguem a Cristo Jesus, mesmo quando os discípulos homens o deixaram e o abandonaram. São essas mulheres que corajosamente mantêm a sua fidelidade a Cristo Jesus. Elas enxergaram, elas viram quem Cristo é e elas serviam a Cristo, elas seguiam a Cristo, elas tinham entendido. Muitas vezes mulheres foram apresentadas como anônimas nesse evangelho. Muitas vezes mulheres foram apresentadas sem nome, sem história, mas são essas mulheres que servem em todo o tempo como modelo para o discipulado. É a sogra de Pedro, é a mulher que tinha problemas de saúde, eram mulheres que tinham dificuldades, mas eram essas as mulheres que seguiam a Cristo Jesus e que o serviam. Elas tinham entendido quem ele era e elas estavam por perto quando Jesus faleceu. E não é à toa que elas se tornam as primeiras proclamadoras de Cristo Jesus, as primeiras missionárias, as primeiras enviadas a contar a história de Cristo Jesus. São exatamente essas mulheres. Observe o capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, elas vão comprar aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar ao sol, elas foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do túmulo? Elas estão olhando umas para as outras e dizendo: nós precisamos de alguém que seja forte o suficiente. Onde estão os discípulos? Onde estão os seguidores de Jesus? Será que não existia nenhum homem que as pudesse acompanhar? Será que não existia ninguém que pudesse ajudá-las a remover a pedra? Ao que parece, mais uma vez, essas 3 mulheres, esses 3 discípulos, estão indo sozinhas. Olha só o versículo 4. Olhando, viram que a pedra já havia sido removida, porque ela era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpresas e atemorizadas. Ele, porém, vos disse:
Não vos atemorizeis. Vocês buscam a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Olha, vede, observa o lugar onde ele havia sido posto. E agora, olha que bonito que acontece. Mas ide dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. E lá vocês finalmente o verão. Lá ele finalmente vai se mostrar como ele é. E os discípulos terão a chance de compreender quem ele é, porque eles o verão. Finalmente eles estarão diante de Cristo Jesus. E eles poderão contemplá-lo pelo que ele é, por quem ele é, por sua identidade e missão lá na Galiléia. Isso vai acontecer. E são essas as mulheres que se tornam as primeiras missionárias, as primeiras enviadas para proclamar a ressurreição de Jesus. Um privilégio que quem sabe pudesse ser dos discípulos, quem sabe de alguém que o seguia de perto. As mulheres fielmente seguem a Jesus. Elas vêm, elas fielmente continuam perto e elas se tornam proclamadoras da verdade a respeito de Cristo Jesus, inclusive mandando a mensagem para os discípulos. Mas tem algo muito legal acontecendo nessa história. Jesus Cristo já tinha dito que ele morreria. Jesus Cristo já tinha anunciado que ele ressuscitaria. E Jesus Cristo já tinha dito que ele os veria novamente, que Cristo Jesus veria novamente os seus discípulos na Galiléia. Mas por que a Galiléia? Por que Cristo Jesus gostaria de encontrar os seus discípulos na Galiléia? Por que essa informação tão interessante? Por que a Galiléia? Porque a Galiléia foi onde tudo começou. Cristo Jesus está olhando para os seus discípulos fracassados, para os seus discípulos que tropeçaram na jornada com Ele, para os seus discípulos que acabaram levando uma vida de fracassos diante dele, que não confiaram em sua palavra, que não depositaram sua fé em Cristo Jesus, que não viveram como deveriam. Pessoas que fracassaram terrivelmente na sua fé. Mas Cristo Jesus está dizendo, vamos voltar onde tudo começou, porque lá vocês vão me ver. O modo como Marcos termina esse evangelho é muito legal. Ele conta a respeito do desejo de Cristo Jesus de recomeçar. Ele está dizendo para Pedro, o autossuficiente, vamos começar de novo. Vamos mais uma vez. Ele está dizendo para Tiago e João, que se achavam melhores que todo mundo, e dizendo, vamos de novo. Vamos mais uma vez. Ele está dizendo para Tomé e para todos os outros discípulos que fugiram e o abandonaram. Ele está dizendo, eu amo vocês. Vamos começar de novo. Ele está dizendo para pecadores como eu e você. Gente que falhou, gente que fracassou, gente que não andou em fidelidade, gente que na história da vida tropeçou, gente que não esperou por Cristo Jesus, não confiou na verdade da sua palavra. Gente como eu e você. E ele está dizendo, vamos começar de novo. A grande maravilha da jornada da vida cristã é que sempre existe oportunidade para o recomeço. Jesus Cristo nos ama de tal forma que Ele está pronto a começar a caminhar com a gente novamente. Ele está pronto para andar do nosso lado mais uma vez. Ele está pronto para andar à nossa frente mais uma vez. Ele está pronto para ir em nossa frente e nos guiar em uma vida que o honra, uma vida que manifesta a sua verdade. Cristo está pronto para recomeçar. E as mulheres são testemunhas disso. José de Arimateia, o corajoso procurador do corpo de Cristo, serve-nos como exemplo. Mas para aqueles discípulos que fraquejaram, para aqueles discípulos que, como eu e você, fracassaram na sua jornada, eis a grande boa notícia. Cristo Jesus morreu no nosso lugar, ressuscitou e nos convida a começar de novo. Talvez você tenha assistido essa série, ou assistido a várias das mensagens dessa série e encontrado aqui
mensagens que estejam apontando deficiências da sua vida e talvez você tenha se encontrado muito parecido com os discípulos, alguém que vem fracassando na fé. A boa notícia é que esse evangelho foi escrito para gente como você. Os discípulos, os nossos heróis da fé, fracassaram. Nós temos bons exemplos nessas histórias, não temos? As mulheres servem para a gente como exemplos incríveis aqui, não é verdade? Mas elas também fracassaram. Versículo 8 diz que elas não falam nada, elas fogem do sepulcro, elas estão cheias de temor, elas estão cheias de medo e elas não fazem o que foram chamadas para fazer. Elas não falam para ninguém. Elas viram, elas entenderam, mas elas também foram tomadas de temor. Elas também fracassaram. Mas o importante é que Jesus Cristo sempre nos convida a começar de novo. Jesus Cristo sempre tem graça suficiente para nos oferecer e para começar novamente uma jornada que Ele nos convidou. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe dos nossos fracassos, Ele sabe dos nossos tropeços, Ele sabe da nossa incapacidade. Ele nos ama mesmo assim e nos convida a começar de novo. A grande pergunta que eu faço para você então é: você está preparado para seguir a Cristo Jesus e recomeçar essa jornada atrás do Mestre? Uma jornada agora marcada pela fidelidade? Porque por todo esse evangelho é isso que Marcos quer. Em última análise, o que ele espera de nós como seus leitores é que nós recomecemos a nossa jornada com Cristo, mas uma jornada muito melhor do que aquela que fizeram os discípulos, uma jornada marcada por fidelidade. Porque se nós quisermos honrar o nosso Senhor, nós vamos recomeçar a nossa jornada reconhecendo os nossos fracassos. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos convida a recomeçar, mesmo quando nós nos mostramos fracassando na vida, Senhor. Mesmo quando nós cometemos erros terríveis, mesmo quando nós não confiamos na Tua palavra, o Senhor nos ama ainda assim. E nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude a andar de acordo com a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a andar de um modo que leve honra e glória para o Senhor. Nós queremos honrar o Senhor, nós queremos recomeçar contigo, nós queremos viver para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Deu por amor, aquele que criou o universo e desenhou por completo os céus, a terra e o mar, ofereceu a chance de recomeçar. Imenso amor o Pai me deu,
vai ficar por aqui. Que você tenha uma semana abençoada e nos vemos no próximo domingo. Tchau, tchau. Não sei vocês, mas eu estou morrendo de saudade de encontrar cada um presencialmente. Ainda precisamos orar pela melhora da pandemia e por um novo local, pedir provisão de Deus e orientação durante todo esse processo. Podemos contar com você? Essa semana temos mais um encontro do nosso GP. O livro que estamos estudando é Comunidade Verdadeira e já estamos no capítulo 5. Tem sido um momento muito gostoso e de muito aprendizado. Se você assiste o nosso culto e ainda não faz parte de nenhum grupo, fale com a gente. Vai ser um prazer receber cada um de vocês. Tchau, pessoal! Até semana que vem! Tchau, gente. Uma ótima semana pra todos nós e até domingo que vem. Tchau, pessoal! Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!